Boa tarde a todos. A mensagem do dia de hoje tem como tema Safira. Gananciosa por um momento, morta para sempre. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos de oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Durante os dias da tua vida, veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Safira era uma mulher muito generosa com as suas doações monetárias. Infelizmente, também era generosa com as suas mentiras financeiras. Generosidade era a marca registrada da igreja cristã do primeiro século. Novos convertidos aos milhares simplesmente abriam seus bolsos e repartiam seus recursos com os que tinham necessidade, indiferentemente da posição de cada um. Atos 2, versículos 44 a 45 diz: Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Ninguém era mais filantrópico do que um sujeito de Chipre. Atos 4, versículos 36 a 37, que diz: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Barnabé era um exemplo a ser seguido. Barnabé era magnânimo em sua forma de contribuição. Sem que ninguém o pedisse, ele vendeu um campo e doou dinheiro, o valor inteiro, presumimos. Assim, os apóstolos poderiam repartir o valor da venda entre aqueles que precisavam. Outros proprietários na nova congregação não deixariam de ver a chuva de reconhecimento e respeito que caíram sobre Barnabé pelo seu ato altruísta. Barnabé ascendeu à posição de herói, sinônimo de encorajamento, exemplo a ser seguido pelos outros. E mesmo no mais igualitário sistema econômico, quando alguém é realçado acima dos seus irmãos e irmãs, alguém tentará imitá-lo para receber a mesma atenção. Um casal em particular decidiu fazer o mesmo. Atos 5, 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Ananias e Safira eram, sem dúvida, conhecidos entre os cristãos. Talvez eram líderes em alguma área da igreja nascente, lado a lado, como marido e mulher, ou eram pessoas destacadas no comércio e provinham recursos para manter a causa. Mas qualquer que fosse o cenário, duas verdades permaneceram. Primeira, eram seguidores de Cristo. E segunda, tinham recursos para expandir o seu reino de maneira significativa. Enquanto outros eram cheios do Espírito Santo, este casal estava perdendo seu poder, esvaziado pelo seu próprio ciúme e necessidade de prestígio e reconhecimento. Ao vender a sua propriedade, o casal esperava transferir a atenção de Barnabé para si mesmo. Atos 5:2. Mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. O casal estava trabalhando com entendimento entre si, ou seja, ambos tinham concordado em enganar. Diferente de Adão e Eva, que se revezaram acusando outros pelo seu pecado. Esses dois agiram juntos, de maneira aberta, mas apenas entre si. Safira se revelou como uma pessoa irresponsável. Deveria ter pensado o que é de mal em reter um pouco do dinheiro. Não era afinal o dinheiro deles? Se eu vendesse uma casa, seria obrigada a colocar todo o dinheiro na caixa de ofertas da igreja? Mas a questão não era dinheiro, mas honestidade. Se eu vendo uma casa por R$1 milhão
e digo que recebi 800.000 e entrego na casa do Senhor como se fosse o total recebido, retendo 200.000 reais, isto é engano. Eles queriam mais os louvores do homem do que a verdade e a integridade. A reputação era importante para eles. Eles provavelmente se confortaram dizendo: que dano isso poderia causar? Nós estamos dando e satisfazendo as necessidades dos menos afortunados. E isto é tudo que podemos dar. Irmão e irmã, se você deseja o louvor do homem, vai temer o homem. Se teme o homem, vai servi-lo, porque você serve a quem você teme. Eles temeram mais o homem do que a Deus. E isso os levou a racionalizar as suas ações e a se colocarem na presença de Deus sem o santo temor. Se tivessem temor, nunca teriam mentido na presença do Senhor. O apóstolo Pedro sabia disso. Atos 5:3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Mas como Pedro sabia que Ananias reteve parte do valor da venda? Talvez Ananias se apresentou com uma expressão que revelava culpa, mãos trêmulas e frias, ou não podia olhar Pedro nos olhos quando entregou o dinheiro. Talvez o valor da venda vazou e se espalhou ao redor, de tal forma que Pedro estava esperando receber um certo montante e ficou chocado com o que lhe chegou às mãos. O que Ananias e Safira fizeram foi a primeira ação pública de maldade deliberada na igreja nascente. Nesse sentido, assemelharam-se muito ao primeiro casal do Velho Testamento, enganados, como ressaltou Pedro, pela astuta serpente, mais uma vez, e prontos para mentir e cobrir os seus pecados. Ganância não era o único pecado deles, nem tão somente o horrível fruto da ganância, falso testemunho. Faltou-lhes a fé que Deus proveria o suficiente para as suas necessidades, obrigando-os a guardar um pouco, caso precisassem. Faltou-lhes confiança de que os irmãos distribuiriam com justiça os bens, e assim retiveram uma porção, caso precisassem. Atos 5:4. Conservando, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentisse aos homens, mas a Deus. A resposta de Ananias deveria ser sim. 1000 anos antes, Davi confessava perante o Senhor: contra ti, só contra ti pequei. Se Ananias admitisse tal coisa, mesmo tarde, poderia ter sido poupado. Nunca o saberemos. Atos 5:5. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. A má notícia espalhou-se rapidamente, como sempre acontece, acompanhada com uma onda de medo. Atos 5, versículos 6 e 7. Levantando-se os moços, cobriam-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. A nossa pergunta é: onde será que Safira estava? Como foi que não recebeu a notícia? Alguém, um amigo ou mesmo um inimigo, não a procuraram para lhe contar o que acontecera? Pedro talvez tenha pedido para que ninguém lhe contasse, a fim de que tivesse chance de limpar o próprio nome. Ou talvez o medo os tivesse impedido de procurá-la. Para o propósito de Deus, era importante que viesse, sozinha e sem saber do ocorrido. Assim como esses dois foram julgados pelos seus pecados separadamente, nós estaremos perante Deus, sozinhos, um dia. Quando a questão é pecado e julgamento, Deus é justo, assustadoramente justo. Algo que Safira logo descobriu. Atos 5, versículo 8, primeira parte. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste por tanto aquela terra? Pedro, na verdade, ofereceu-lhe uma chance
de ser salva da morte certa. Ele não estava a acusando nem a julgando. A escolha dela era clara. Diga a verdade ou minta. Ele não estava selando a sua derrocada final, mas estava dando-lhe a liberdade de ser honesta. Não era tarde demais para o arrependimento. Não era impossível mesmo agora retornar à razão. Como foi com Eva, tudo dependia da sua resposta a uma única pergunta. Atos 5, 8, segunda parte. Ela respondeu, sim, portanto. Ananias também queria encobrir o valor real, mas a Bíblia não diz que ele mentiu descaradamente para Pedro, como fez Safira. Então, por que ela pecou? A mentira de Safira veio do medo. Talvez tenha sido o medo de não ter o suficiente, dinheiro o suficiente, reconhecimento o suficiente, ou talvez o suficiente do que esperava receber por meio daquelas coisas, o amor. Quando tememos a perda, procuramos ajuntar como forma de proteção. Todos podemos viver sem coisas materiais, mas ninguém pode viver sem amor. Quando vemos alguém exigindo atenção, como Safira fazia, certamente não era por falta de riqueza, fama ou aplausos. Era por falta de amor. Mas ela sabia o que estava fazendo, que era um jogo com o desastre. A palavra de Deus nos ensina em Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Isso não lhe era um conceito desconhecido. Safira escolheu pecar e declarou a sua falsidade abertamente para Pedro, perante os seus companheiros cristãos e, principalmente, perante Deus. Atos 5, 9, primeira parte. Tornou-lhe Pedro, por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Ananias e ela não apenas concordaram em ficar com uma parcela do dinheiro, mas provavelmente acharam que o Espírito Santo não era o poderoso suficiente para saber da traição. Assim, testaram a força de Deus e perderam. Se ao menos tivessem gravado essa verdade em seus corações, que diz, não se deixe enganar, porque de Deus não se zomba. O nome de Safira era tão belo quanto uma joia, mas o seu coração era duro como uma pedra. Dentro de pouco tempo, não seria só o coração que estaria duro, mas o corpo inteiro. Nisso, ela nos lembra a mulher de Ló, que também fez um movimento errado e pagou por ele com a própria vida. Pedro entregou a sentença como juiz. Atos 5, versículo 9, segunda parte. Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. Mesmo sem uma cadeira elétrica, o seu castigo foi ligeiro e terrível. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto ao marido. Poderíamos diagnosticar estas mortes como sendo ataques cardíacos, se só tivesse acontecido um caso isolado. Mas houve 2 mortes em um mesmo lugar, no mesmo dia. 2 julgamentos tão soberanos, assim nos mostram o que realmente aconteceu. Quando Pedro disse que ia acontecer, e naquele mesmo instante ocorreu, uma promessa que está no livro de Provérbios deve ter passado pela cabeça dos que ali observavam. Pois não há futuro para o mal, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Provérbios 24, versículo 20. Haviam herdeiros? Será que usaram o saldo do fundo de vendas de terras para comprar uma dupla inscrição de túmulos? Será que alguém lamentou a sua morte? Certamente foram lembrados como parceiros nos negócios, parceiros no crime, parceiros na morte. Sua triste história foi registrada nas Escrituras como uma lição e como um aviso. Atos 5, versículo 11. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos.
Esta é a primeira referência à palavra igreja no livro de Atos. Note que a outra palavra-chave é temor. Como eu gostaria que a igreja inteira tivesse agido tomada por uma grande graça ou amor ou gozo. Mas o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 1, 7. Durante a era de sinais, prodígios e maravilhas, é necessário que o Senhor coloque temor nos corações. O tipo de temor que irá, em última análise, manter o povo seguro no reino. Temor, quando justificado, é saudável. Temor impede que uma pequena criança corra para a rua uma segunda vez. Na primeira vez, é a fúria dos pais e a promessa de um castigo imediato, caso a ação se repita, que chama a atenção da criança. Essa jovem igreja de Jerusalém literalmente conheceu a fúria de Deus através de Ananias e Safira. Podemos simpatizar com ingenuidade, nos identificar com a sua tendência de ajuntar e segurar os seus bens materiais e chorar pela morte. Mas não devemos seguir os seus passos. Lembre-se da advertência de Deus a Arão quando seus 2 filhos morreram na presença de Deus por apresentarem as suas ofertas irreverentes. Em Levítico 10, 3 está escrito: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim e serei glorificado diante de todo o povo. Ao longo dos séculos, Deus não mudou. Sua palavra e nível de santidade não variaram. Sua palavra não falhou desde que foi enviada há mais de 2000 anos atrás. Deus era, é e sempre será o grande rei que deve ser reverenciado como tal. E nós não podemos tratar com leviandade o que ele chamou de santo. A Bíblia não diz um grande temor veio sobre a cidade, mas diz que um grande temor sobreveio sobre a igreja. A igreja estava desfrutando da presença do Senhor e de todas as suas bênçãos. A igreja desperta para a santidade de Deus quando Ananias e Safira caem mortos aos pés de Pedro. E é interessante como a história de Safira ainda hoje tem o poder de nos dar ensinamentos. Que lições nós podemos aprender com Safira? Primeiro, orgulho e generosidade não se misturam. Deus deleita-se em nos ver repartir o nosso tempo, dinheiro e recursos, tão somente pela alegria de dar. Mas quando a nossa motivação é pura, então doar não só é uma coisa fácil, como também divertida. Mas quando doamos na expectativa de recebermos elogios ou de termos os nossos nomes esculpidos em pedra, a alegria se vai, perseguida pelo medo e por uma ânsia de reconhecimento que jamais pode ser satisfeita. 2 Coríntios 9,7 diz: cada um dê conforme determinou em seu coração, não por tristeza ou por necessidade, pois Deus ama quem dá com alegria. Aprenda a dar quando ninguém está vendo. A doação deve ser feita sem ninguém saber da fonte e nem mesmo o beneficiado. E a Bíblia fala: mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Mateus 6, versículos 3 e 4. Honestidade não é a melhor política, é a única política. Safira poderia salvar a sua vida e ter aprendido a lição, caso tivesse reconsiderado e contado a verdade. Poderia haver uma punição, mas ela continuaria sendo viúva e, principalmente, continuaria viva. Quando temos uma escolha, e sempre temos, vamos falar toda a verdade, nada mais que a verdade. A longo prazo é o melhor. Não precisaremos encobrir nada e nem nos preocupar com nada. No curto prazo, é a coisa certa a fazer,
sempre. Salmo 34:13 diz: guarde a sua língua do mal e os seus lábios de falsidade. Safira fez a escolha errada, porque buscava bens temporais em vez de bens eternos. Antes de doar os nossos bens, vamos avaliar o que esperamos lucrar com isso. Se a resposta for nada, então poderemos prosseguir com alegria. A mulher sábia faz da doação uma prioridade, sabendo que quando ela for para a glória, tudo ficará para trás de qualquer forma. Vamos escolher cuidadosamente as situações de necessidade, onde a nossa doação pode fazer a diferença entre uma morte sem sentido e uma vida significativa em Cristo. E a Bíblia fala, Provérbios 11:19, quem permanecer na justiça viverá, mas quem sai em busca do mal corre para a morte. Portai-vos com temor. Pedro, que caminhou com Jesus e testemunhou esse julgamento mais tarde, foi inspirado a escrever esta repreensão sincera, que se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 a 17, e diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo de vossa peregrinação. Paulo, que não caminhou com Jesus na terra, mas o conheceu na estrada para Damasco, também fortaleceu esta exortação, adicionando a palavra temor, e ele diz, Filipenses 2:12, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. De fato, essa frase é usada 3 vezes no Novo Testamento para descrever o relacionamento correto entre o cristão e Cristo. Ananias e Safira faziam parte daqueles que estavam admirados e empolgados na igreja primitiva de Atos. Todos tinham ficado pasmos diante dos abundantes sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Até mesmo os sinais e as maravilhas se tornaram comuns quando houve falta do temor de Deus nos seus corações. O temor de Deus teria impedido a tolice daquele casal infeliz. O temor teria revelado a santidade de Deus. Devemos lembrar desses 2 atributos imutáveis. Deus é amor e Deus é fogo consumidor. Paulo se refere ao fogo experimentado pelos cristãos quando estiverem diante de um Deus santo no trono do julgamento. 2 Coríntios 5:11 diz, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens. Mas por causa do amor de Deus, podemos ter confiança quando nos aproximamos dele. A Bíblia acrescenta que devemos servi-lo e nos aproximarmos dele de maneira aceitável. Mas como? Com reverência e piedoso temor. Hebreus 12:28. Aqueles que nasceram de novo conheceram a Deus como Abba Pai, mas isso não nega a posição dele como juiz de toda a carne. Deus deixa isto claro. Hebreus 10:30. O Senhor julgará o seu povo. Ouça-me, povo de Deus. Vocês podem ter o santo óleo da unção, podem operar sinais e maravilhas, expulsar demônios, curar os doentes no seu poderoso nome. Mas se faltar o temor do Senhor, seu fim não será diferente que o de Ananias e Safira, pois é o temor do Senhor que nos leva a permanecer diante da presença dele para sempre. O que aconteceu a Ananias e Safira fez a igreja tremer. Trouxe à superfície as motivações do coração para serem analisadas. Aqueles que se viram na mesma irreverência de Ananias e Safira rasgaram seus corações em arrependimento. Outros calcularam o custo mais seriamente
antes de se unirem à Assembleia dos Crentes em Jerusalém. Alguns podem ter ido embora com medo do julgamento de Deus, mas o temor veio sobre a igreja e também assombrou a todos os que ouviram o que havia acontecido àquele casal. Estou certa de que aquele acontecimento foi notícia durante algum tempo na cidade. As pessoas perguntavam umas às outras: você ouviu falar o que aconteceu àqueles seguidores de Jesus? Um casal trouxe uma oferta para os necessitados e ambos caíram mortos. E a Bíblia registra, Atos 5, versículos 13 a 14. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres. Parecia ser uma contradição. Ninguém ousava unir-se a eles. Contudo, os versículos seguintes afirmam que o número de crentes estava aumentando a cada dia. Então, como o número de crentes pôde aumentar se ninguém ousava juntar-se a eles? O que está sendo dito aqui de fato? Eu creio que ninguém ousou se unir a Jesus até que tivessem calculado o custo. Não havia mais juntar-se à igreja por motivos egoístas. Eles vinham ao Senhor por causa de quem Ele era e não por causa do que Ele poderia fazer e dar-nos. É fácil desenvolver rapidamente uma atitude de reverência quando nós vimos ao Senhor pelo que Ele pode fazer para nós e pelo que Ele pode nos dar. É uma relação baseada em bênçãos e eventos. Mas quando as coisas não saem à nossa maneira, inevitavelmente isso vai acontecer, nós ficamos desapontados e, como crianças mimadas, acaba o nosso respeito. Mas quando a irreverência é julgada, cada um avalia a sua vida e as motivações erradas são purificadas pela luz do julgamento. Este é o estado dos verdadeiros corações arrependidos, cheios do temor de Deus. E que assim também seja na sua vida, que você tenha um coração temente a Deus. Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, que nós venhamos sempre estar diante de Ti com santidade, com temor, que não venhamos a praticar atitudes tais como a de Ananias e Safira, porque sabemos que o que sempre tem que prevalecer é a verdade, e que nós não venhamos ser enganados pelas astutas manobras do inimigo, ou então pelas astutas ciladas do diabo, mas que nós venhamos sempre nos pautar pela sinceridade, pela honestidade, pela integridade e principalmente pela verdade. É o que eu peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, a nos acompanhar pelo canal do YouTube e pela página do Facebook, Igreja Poder de Cristo. E se você quiser ligar e pedir oração, o nosso telefone é 0 operadora 11 9 4229 5533. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e seja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.